Olá, muito prazer. O meu nome é Juliana Della Justina e eu sou mediadora aqui no Brasil. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a mediação. A mediação, ela é uma atividade técnica exercida por um terceiro, que nós denominamos de mediador, o qual ela é imparcial, neutro, e ele possui o objetivo de auxiliar as partes na resolução do conflito. Ele vai facilitar a comunicação entre os envolvidos. Ou seja, quando estamos falando de mediação, estamos sim falando de comunicação. O fato de se comunicar envolve muitos sentimentos e envolve muitas emoções. Bom, poderíamos ficar aqui por dias falando sobre comunicação. Inclusive, eu desenvolvi uma técnica e a denomino de SAMI: sentimento, ação, motivo e interesse. E eu me baseei nas técnicas de comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Bom, quando eu falo que a mediação está muito envolta à comunicação, vou trazer um exemplo para vocês. No final do ano passado, de 2019, tivemos um caso na Acorde, onde eu fui denominada mediadora. Naquela oportunidade, um casal de idosos estavam para se separar. A idosa, a esposa, ela nos procurou afirmando que o amor entre eles teria acabado. Ora, um casamento de mais de 50 anos acabar, o amor acabar, e ela mencionava como o fim do amor uma determinada data específica em que o esposo havia trocado de quarto e o carinho que ele demonstrava com ela já não era mais o mesmo. Então, iniciamos o procedimento da mediação e naquela oportunidade conseguimos visualizar que essa atitude do esposo adivinha de uma comunicação realizada pela esposa. E essas ações fundamentaram-se na comunicação. Um entender errado culminou no fim de um casamento de 50 anos. Se esse conflito fosse ao judiciário, o juiz iria decretar o divórcio e a ameação dos bens, porque era isso que a esposa queria. No entanto, em momento algum, essa questão do fim do relacionamento iria ser trazida à tona. Bom, nós conseguimos visualizar que o judiciário, ele traz sim uma paz institucional momentânea para as partes. Mas essa paz, ela não se perpetua, porque os reais interesses das partes não foram alcançados pelaquela decisão judicial. Percebam que uma ação como essa, o judiciário ia fazer com que as partes coexistissem, ou seja, um de um lado e o outro do outro. E não é isso que a mediação tenta trazer à realidade, à sociedade. A mediação é muito mais que isso. Ela tende a resolver os conflitos de forma efetiva. Por quê? Porque busca o real interesse dessas pessoas. Então essa é uma das vantagens que mais salta aos olhos quando falamos de mediação. Mas comparado ao judiciário, conseguimos perceber que existem outras inúmeras vantagens. A questão da confidencialidade, que no judiciário a gente já tem, em regra, os atos de ação públicos, a questão da flexibilidade, a questão de perceber o real interesse das partes, o sentimento envolvido naquela questão, a questão do custo. Se compararmos também o judiciário com a questão da mediação, nós conseguimos perceber como há essa discrepância. Além do mais, quando falamos em poder judiciário, o tempo de uma demanda dessa é muito mais elevado que numa mediação. Por exemplo, o CNJ, que é um órgão oficial aqui do Brasil, ele traz que uma ação dessa de divórcio, uma questão da área da família, ele tem, em média, uma duração de 7 anos. Esse caso que eu exemplifiquei agora para vocês durou 3 meses. Então essas são algumas das inúmeras vantagens que a mediação traz para a resolução de conflitos. Poxa, Juliana, mas você me traz tantas vantagens, por que ainda a sociedade insiste em ser relutante com esse sistema? Bom, pela minha experiência e pelos estudos que eu tenho feito, é a questão da falta de familiaridade com o tema. Muitas pessoas desconhecem que possuem esse sistema, essa forma também de resolver as controvérsias. Ainda mais aqui no Brasil, esse sentimento litigante é muito presente também na nossa cultura. O que eu sugiro? Sugiro para você que quando você tiver um problema, pense, reflita, qual é a melhor maneira de eu resolvê-lo? Quero resolver de uma forma rápida, eficaz, ou eu quero terceirizar isso para o judiciário, para que o Estado resolva uma coisa que eu mesmo poderia resolver.
Imagine como se você tivesse inúmeras portas. Cada porta tivesse uma nomenclatura. Então você tem uma porta do judiciário, você tem uma porta denominada de negociação, outra de arbitragem, outra de mediação. Pense em qual porta você quer bater para ter o seu problema solucionado. Todas essas ferramentas de solução de conflitos são eficazes. Você só precisa balancear para ver o que é melhor para você e para a sua vida. E no mais, para o que precisar, eu estou à disposição. Até mais!